Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, vem sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. O único consolo que consola Jesus é o amor. O consolo de Jesus é o amor. Volume 10, 26 de março de 1911. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, via a celestial mãe com o menino nos braços. O divino menino me chamou com sua pequena mãozinha, e eu voei para me pôr de joelhos diante da mãe rainha, e Jesus me disse: minha filha, hoje quero que fale com nossa mãe. E eu disse: celestial mãe, diz-me, há alguma coisa em mim que desagrade a Jesus? E ela: caríssima filha minha, fica tranquila, por agora não vejo nada que desagrade ao meu filho. Se jamais chegar a incorrer em alguma coisa que possa desgostá-lo, rapidamente te avisarei. Confia em tua mãe, não temas. Como a celestial rainha me assegurava o anterior, me senti infundir nova vida e adicionei: docíssima mãe minha, em que tristes tempos estamos, diga-me, é verdade que Jesus quer as casas de reunião dos sacerdotes? E ela: certamente as quer, porque as ondas estão por elevar-se demasiado alto, e essas reuniões serão as âncoras, as lâmpadas, o comando com o qual a igreja se salvará do naufrágio na tempestade. Porque enquanto parecerá que a tempestade tenha submergido tudo, depois da tempestade se verá que permaneceram as âncoras, as lâmpadas, o comando, ou seja, as coisas mais estáveis para continuar a vida da igreja. Mas ó, como são vis, covardes e duros de coração! Quase nenhum se move enquanto são tempos de obras. Os inimigos não descansam, e eles estão negligentemente, mas pior será para eles. Meu Deus. Depois ele adicionou: minha filha, procura suprir tudo com amor. Uma só coisa te importa: amar. Um só pensamento, uma só palavra, uma só vida: amor. Se queres contentar e agradar a Jesus, ama-o e dá-lhe sempre a ocasião de falar de amor. Este é o seu único consolo que o reconforta, o amor. Lhe diga que te fale de amor e ele se porá em festa. Essa mãe, a Nossa Senhora falando. Aí ela disse: meu querido Jesus, ouves o que diz a nossa mãe? Que te peça amor e que fales de amor. E Jesus, festejando, disse tais e tantas coisas da virtude, da altura, da nobreza do amor,
que não me é dado saber dizê-lo com a minha linguagem humana. Por isso, melhor põe o ponto final. Nossa, Luísa, meu Deus. Ela não falou, né, o que ele falou. Ele falou tantas coisas e ela não escreveu nada do que ele falou. Ela falou, Jesus festejando. Aí ela falou, não me é dado dizê-lo com a minha linguagem humana, por isso põe um ponto. E não falou. Tá bom, Luísa, tá bom. Não falou o que ele falou pra ela. Meu Deus. É muito sério, né, isso que ele falou aqui. Então vamos lá. Ele falou esses dias Ele falou dessas casas de reuniões de sacerdotes para um padre, Dom Michelini. Eu vou procurar aqui que ele falou. Ele falou sobre isso, sobre a casa de reunião de sacerdotes. Foi até na Escola da Divina Vontade, no Estudo 58, da Val Torta, que a Aline leu na introdução da escola. Isso que Jesus falou para esse padre. Ele revelou, ele tinha locução interior, esse padre, e Jesus falou para ele dessas casas de reuniões de sacerdotes. Deixa eu ver se eu acho aqui o que ele falou. O site. Deixa eu ver. O site livrodocéu.com.br. E a gente não sabe, não ouve falar disso, né? Casa de reunião de sacerdotes. A gente falar que isso foi feito, que foi cumprido esse desejo de Jesus dessa casa de reuniões de sacerdotes. Tá demorando a abrir, deixa eu ler aqui. Então, ela via o menino Jesus com a Nossa Senhora. E aí Jesus falou para ela, hoje você vai falar com a minha mãe, com a nossa mãe, a nossa mãe. Aí ela perguntou, Celestial Mãe, diz-me alguma coisa em mim que desagrade a Jesus? Aí foi incrível que a Nossa Senhora respondeu, né? Caríssima filha minha, fica tranquila, por agora não vejo nada que desagrade ao meu filho. Se jamais chegar a incorrer alguma coisa que possa desgostá-lo, rapidamente eu te avisarei. Confia em tua mãe e não temas. Então a gente vive assim também, confiando em Nossa Senhora, pedindo para ela, né? Sem mãe do céu. Se tiver alguma coisa, avisa. A gente vive muito assim na confiança, né? Por isso que a gente tá sempre rezando essa oração. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Então a gente se consagra todo dia, pede para Nossa Senhora. Fica comigo, né? Que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Todos os dias fazemos essa oração. Aí você fala, mas isso como assim, né? Só isso? Parece tão pouco, né? A gente pode pensar, nossa, só fazer essa oração, mas a gente vive assim, pela fé. Só fazer essa oração já... Gente, é o conhecimento, né? Você vive na luz. Que Jesus falou, o que é a luz? É a verdade. E você vive nessa verdade, nessa fusão com a verdade. É o que está escrito, a gente vive pelo que está revelado no livro do céu. O céu está revelado isso, que ela vem, o que fala de Nossa Senhora no livro do céu, o que ela faz com o Filho da Divina Vontade, como que é. Ela está sempre colocando os atos dela, ela está sempre ali, né? Então a gente vive pela verdade, pelo que está escrito no livro. Pela luz, a luz é a verdade, é o que está aqui escrito. Então a gente vive pensa de acordo com essa luz.
E não fica duvidando, será? Será que é assim mesmo? Que ela vai me avisar mesmo? Será que vai acontecer? Não fica isso. Porque se você viver assim com essa dúvida, você não está vivendo na verdade. Porque Jesus falou, a verdade, o que é essa luz? É a verdade abraçada, amada, cumprida, colocada em prática. Então você lê aqui, a Nossa Senhora vem. Você consagra a sua vontade. Para quem você entrega a sua vontade nos 31 dias? É nas mãos dela que você coloca. Por meio dela que a gente entrega a vontade humana. Então ela nunca se separa da gente. Nunca, não tem essa separação. Então essa é a verdade. Então a gente vive nesse âmbito dessa verdade do que foi revelado. E não pelo que a gente pensa, que não fica imaginando coisas. Será que a Nossa Senhora está mesmo realmente me ouvindo? Porque eu não vejo ela, eu não sinto o cheiro dela. Não precisa sentir, não é com sentidos, é com a inteligência, é com a alma, é com a inteligência. Então ela fala e a gente vive isso, vive o que está sendo falado. E aí ela falou, fica tranquila. Se incorrer uma coisa que possa desgostar você, eu vou te avisar. E aí, o que Jesus fala sobre como que a gente vive com a intenção pura o tempo todo de só fazer a vontade de Deus. Então você fica, o que tem que estar constantemente no seu coração? Essa intenção pura, essa chamar a vontade divina, querer sempre a vontade divina em todos os seus atos e ver nessa intenção, que é o que Jesus fala sobre a intenção no livro do céu. É importante a gente entender isso, porque o que constantemente tem que estar no nosso coração para não desagradar a Jesus? O que é para constantemente a gente viver na divina vontade? Se você está vivendo na divina vontade, não vai desagradar, não vai ofender. E como que é isso, né? Assim, constantemente essa intenção. Ele fala aqui, mas não é assim, porque então é só a intenção. Não, é com fatos, mas assim, o que ele fala da intenção. Minha filha, teu desejo de ser alimentada por minha palavra alimentadora fere-me o coração. E eu, ferido, corro a ti para te dar meu alimento divino, que só eu posso te dar. Então eu estou com a intenção. Eu quero te ouvir, Senhor, eu quero aprender mais, eu quero ser alimentada. A gente fica nesse desejo constante de ser alimentada pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, para conhecer Ele mais. Né? Por isso que a gente pega o livro do céu para ler, para ser alimentado. Que é o que a Luísa fala assim, minha mente está sempre ocupada pelo feixe divino, que não só quer fazer-se vida, mas também alimento, porque não basta a vida, pois sem ter que saciar a fome seria morrer de fome. Eis porque frequentemente me dá o alimento suculento celestial de alguma outra verdade que diz respeito ao querer divino, a fim de que não só me alimente, mas que faça crescer sua vida em mim. E quantas necessidades sinto. Sinto a necessidade de que o bendito Jesus me diga alguma coisa que diz respeito ao seu querer. A gente fica nessa vontade constante de ser alimentado. Aí ele fala, esse seu desejo de ser alimentada por minha palavra fere-me o coração. E eu, ferido, corro a ti para te dar meu alimento divino, que só eu posso te dar. Minha palavra é vida. Minha palavra é vida. E forma em ti a vida divina. É luz e te ilumina. E fica em ti a virtude iluminadora que te dá sempre luz. É fogo e te faz surgir o calor. É alimento e te alimenta. Aí ele fala aqui, agora você deve saber que eu não olho a ação externa da criatura, mas a intenção que forma a vida da ação.
ela é como a alma da ação. Ela se torna como o véu da intenção. A ação é só um véu que cobre a intenção. Acontece como a alma ao corpo, que não é o corpo que pensa, que fala, palpita, age e caminha, mas a alma dá vida ao pensamento, à palavra, ao movimento. Assim que o corpo é véu da alma e cobre e se faz portador dela. Mas a parte vital, a ação, o passo é da alma. Tal é a intenção, a verdadeira vida das ações. O que Deus olha não é se você faz grandes coisas extraordinárias. Ele olha a intenção. A intenção que está ali por trás daquela ação. Por que você... Qual é o seu desejo? Ele vai explicar, ele vai explicar aqui qual que tem que ser essa intenção. Agora, se você chama a minha divina vontade como vida de sua mente, como batida de seu coração, como ação de suas mãos e assim de todo o resto, você formará a vida da inteligência de minha vontade em sua mente, a vida de suas ações em suas mãos, seu passo divino em seus pés. De modo que tudo o que fizer servirá de véu à vida divina que com sua intenção formou no interior de seus atos. Então você sempre quer formar tudo o que você quer fazer. Quer receber vida da divina vontade. Então as ações que você vai estar fazendo vai ser um véu que está cobrindo a vida divina. Aí ele falou, mas que coisa é esta intenção? Que intenção é essa que tem que estar constante no seu coração? É a tua vontade de que fazendo um apelo à minha, se esvazia de si mesma e forma o vazio em seu ato para dar o posto à ação da minha vontade. Essa intenção constante não é só uma coisa assim, é só um modo de falar. Eu tenho a intenção de fazer a vontade divina. Mas essa intenção não é só da boca para fora. Não é só uma coisa assim, um modo de falar. É um ato, um fato. O que é essa intenção? Que forma a vida da ação e todos os atos que você fizer vai ser a vontade divina. Qualquer coisa que seja mais ordinária. É a tua vontade que fazendo um apelo à minha se esvazia de si mesma. Então, eu não quero, Senhor, a minha vontade. Faz a sua, Senhor. Eu me esvazio de mim mesma. Eu quero a sua vontade em tudo que eu fizer. Eu abro mão do que eu penso, do meu desejo. Eu não tenho, eu só quero o seu. O que o Senhor quer? E formo um vazio em seu ato para dar o posto à ação da minha vontade. E fazendo-se véu, esconde nas ações, mesmo nas mais ordinárias e naturais, a ação extraordinária de um Deus. Meu Deus, é incrível demais. Então, até para fazer as coisas mais ordinárias da sua vida, você se esvazia de si mesma, para deixar a Deus agir, a vontade dele agir, no cuidado que você tem na sua casa com seu filho, na sua casa, nos atos mais ordinários. Você não quer estar... A divina vontade, a ação, o que está acontecendo é a vontade de Deus. E você colabora, você está ali. Deus quer que eu tô de férias aqui, eu tô de férias. 15 dias de férias. E aí eu tô só em casa. Não programei nenhuma viagem, nada assim. E eu sigo esse plano. E fico tranquila, em paz. Esvazio de mim, esvazio de qualquer desejo, de qualquer coisa. E faço e vivo o que tem para viver. Feliz, sem perturbação nenhuma. Sem querer outra coisa, sem querer outra vida, sem querer estar em outro lugar. Seguindo meu esposo até fala, minha esposa até falou assim, e eu fiquei doente. Aí eu tinha pensado, né? Veio um desejo assim, eu vou ficar um tempão, então, estudando o livro do céu. Horas e horas seguidas, assim, estudando o livro do céu, fazendo vídeo. Fiquei doente. Até ainda tô, assim, com sequela. Parece que eu peguei
H1N1, influenza, não sei. Eu fiquei estranha, muito, muito mal. E ainda tô com uma sinusite que não... As coisas assim. E aí meu esposo fala assim, nossa, essas são as férias que você sonhou. Ele ficou brincando assim comigo, nossa, que férias, hein? Tipo assim, você tá de férias e fica só em casa e ainda tá doente. Eu falei, eu tô super bem, tô super feliz. É o que Deus planejou e eu tô super feliz, eu tô bem. Eu não queria estar em outro lugar. Pra mim tá tranquilo, eu tô em paz, eu tô feliz. Não tô infeliz, e não tô mesmo. Então, não é o que eu quero, é o que Deus quer. Eu não me esvazio para a divina vontade agir. Então, ela age nas coisas mais ordinárias. Aí, nos atos que eu estou fazendo aqui em casa, cuidando da casa, é uma ação de Deus. Aí, claro, eu fiz, né? A gente não é só também. A gente tem que lembrar de uma coisa, né? A nossa missão. A gente tem tem os atos que a gente faz no nosso ofício, mas tem um ato também de ler o livro do céu e falar disso, e divulgar e fazer a divina vontade ser conhecida. Então, a gente tem que colocar isso como um pano de fundo, assim, como não é um pano de fundo, essa missão, como a gente estava conversando na live da semana passada, né, que Jesus explicou, a gente tem uma missão, tá aqui lendo o livro do céu, partilhando, estudando, isso é o mais importante, isso é primordial. E tudo que a gente vive, todas as nossas ações, Deus está falando com a gente, mostrando como é a vida na divina vontade na prática. E a gente traz esses exemplos dessa vida ordinária, dessa vida, desses atos dos nossos ofícios, para a meditação, para essa missão, para esse ato de fazer a divina vontade ser conhecida. Assim, não é a nossa missão, fim, assim, o nosso objetivo, o único objetivo é ler o livro do céu e viver essa santidade só pra gente, sem falar dela, sem fazer sem fazer isso ser conhecido, sem fazer a vontade de Deus ser conhecida, sem fazer a vontade de Deus. Não é só viver os nossos ofícios, tem essa missão que é fazer a vontade divina ser conhecida, que é um desejo de Deus. E aí tudo que a gente vive, Deus está nos ensinando como viver na divina vontade. Na prática, a gente traz isso para essa missão de fazer a vontade dele ser conhecida. Então, tudo fica nessa intenção. Eu me esvazio, não estou fazendo só esses atos aqui na minha casa, no meu trabalho, aqui com meu esposo, na paróquia. Propósito de fazer, mas é com o propósito também de doar essa vida, esse conhecimento para outras almas também viver. Então, a gente se esvazia o tempo todo para viver só o que Deus quer. Qual é a intenção dele no ato que a gente faz? É a tua vontade que, fazendo-a pela minha, se esvazia de si mesma e forma o vazio em seu ato para dar oposto à ação da minha vontade. E fazendo-se véu, esconde nas ações, mesmo nas mais ordinárias e naturais, a ação extraordinária de um Deus. Tanto que de fora se veem ações comuns, mas se o véu do querer humano for retirado, a virtude que opera a ação divina se encontra encerrada. E isto forma a santidade da criatura. De fora é uma mãe cuidando do filho. De fora é uma pessoa trabalhando numa empresa, é uma pessoa trabalhando na paróquia. Mas dentro, a intenção ali é a vontade de Deus. Você esvaziou de você, você só está na igreja servindo porque Deus quer. Na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Você não coloca a sua vontade. Só o que Deus quer. A virtude que é a operação divina. E isto forma a santidade da criatura.
essa intenção, esse esvaziar da sua vontade e deixar Deus. É isso que forma a santidade de criatura. Não a diversidade das ações, não as obras que fazem rumor, grandes obras. Não é isso que forma a santidade da criatura. Não, mas a vida comum. Olha só que lindo, gente. As ações necessárias da vida, das quais a criatura não pode prescindir. Todas são véus que podem esconder nossa vontade e fazer esse campo onde Deus mesmo se abaixa para fazer esse autor oculto de suas ações divinas. Meu Deus, é lindo, grande, incrível. Não é a diversidade das ações que forma a santidade da criatura. A santidade da criatura pode ser formada numa santidade divina nas ações mais ordinárias, comuns, necessárias, que você não tem como deixar de fazer. Deus se abaixa e faz-se autor dessas ações, porque você esvaziou da sua vontade e deixou a vontade divina reinar. E não fica, né? Esses dias eu estava vendo uma moça falar num partilho assim, de conversa, de reflexão na igreja, que ela estava agora voltando para Deus porque ela ficou afastada de Deus. Ela estava com Deus, mas ela estava afastada de Deus ao mesmo tempo porque ela não estava servindo na igreja. Não estava conseguindo fazer nenhum serviço, assim, nenhuma pastoral. Mas ela teve filho, acabou de ter filho, então ela falou, agora eu estou voltando. Ela não conseguia ver isso aqui que Jesus está falando. Ver a santidade, a gente não consegue ver se Deus não revelar. E o livro do céu traz essa luz, esse conhecimento, essa verdade. Ela não conseguia ver a santidade acontecendo nessa vida comum, nessas ações comuns, ordinárias da vida. Ela só consegue entender assim a santidade. E eu vou estar servindo a Deus só se for na igreja, fazendo obras que faz rumor, né? Essas ações extraordinárias na igreja, mas lá na minha casa, cuidando do meu filho, do meu esposo, da minha casa, não tem como. Ali eu não estou servindo a Deus, a pessoa não consegue enxergar isso. Não é só, não isso, né? Não é só isso, não é servir a Deus, é Deus fazer em você mais do que isso. Ele tá revelando, assim, no livro do céu, ele tá revelando. Ele vai fazer a ação. Você vai esvaziar a sua vontade e ele que vai agir com a vontade dele nessas ações necessárias da vida. E todas essas ações serão véus que podem esconder a vontade divina e fazer esse campo, essas ações mais ordinárias, fazer campo onde Deus mesmo se abaixa para fazer esse autor oculto de suas ações divinas. Ele se oculta nas ações mais ordinárias da vida. E assim como o corpo vela a alma, é um véu para a alma, assim a vontade vela a Deus. Esconde-o e forma, através de suas ações ordinárias, a cadeia das ações extraordinárias de Deus em sua alma. Ela, a alma, cobre a alma, né? A sua vontade vai cobrir Deus, ele vai ficar escondido nas suas ações. São ações extraordinárias, mas que têm ação são ações ordinárias, mas que é a ação extraordinária de Deus. Por isso, seja atenta, chama em tudo o que fazes a minha vontade. E não é só chamar, gente, chamar assim, só falar divina vontade, reina na minha vontade. É falar e realmente se esvaziar da vontade humana. Chamar a vontade divina em tudo o que faz. E ela não te negará jamais seu ato para formar em ti, quanto a criatura é possível, a plenitude de sua santidade. Então, o que agrada a Jesus? Essa é a vida que agrada a Jesus. Viver assim, não só fazendo as coisas, servindo a Ele, né? Mas Ele fazendo em nós, a vontade dEle agindo, a ação extraordinária de Deus nos atos mais ordinários da criatura. Falar, andar, fazer a vontade dEle ser conhecida, é um ato
Meu Deus, que ele quer muito fazer, né? Fazer a vontade dele ser conhecida, que ele mais fala muitas vezes no livro do céu. Que quer que a vontade dele seja conhecida. Nossa, isso é um amor, né? É a correspondência do amor da criatura, né? A Nossa Senhora fala, a única coisa que consola Jesus é o amor. E o que é o amor? É sacrifício. E qual o maior sacrifício? É sacrificar a sua vontade. É o maior sacrifício. Enquanto é o amor. É a correspondência de amor que Deus quer. Você viver com a vontade dele. Aí ela continua. Como a celestial rainha me assegurava o anterior, né, que eu ficasse tranquila, me senti infundir nova vida e adicionei. Docíssima mãe minha, em que tristes tempos estamos, diga-me, é verdade que Jesus quer as casas de reunião dos sacerdotes? Aí ele confirmou para Dom Otávio Michelini. Não sei se eu vou conseguir achar aqui, se está aqui esse texto. Aqui. Mas ele falou para esse Dom Michelini. Confirmou para ele o mesmo pedido que ele falou para Luísa. Ele falou para Dom Michelini. E ele escreveu. Deixa eu ver. 1979. Falou nessa casa de reunião de sacerdotes. Ele era um padre católico, considerado um místico. Obteve o título de Monsenhor. Nasceu em 1906, morreu em 15 de outubro de 1979. Em 1970, ingressou no movimento sacerdotal mariano, na obra lá do Padre Gobi. A partir de 1975, ele afirmou ter recebido mensagens na forma de locuções internas e visões de Jesus e de Nossa Senhora. Então, ele recebeu locução interior. Bem já no final da vida, né? 1975. Ele morreu em 1979. As mensagens foram então publicadas em uma série de 6 volumes intitulada Confidências de Jesus a um Sacerdote. E ele fala, Jesus fala para ele sobre a obra de Maria Valtorta, testificando a obra de Maria Valtorta. E falou também em uma das mensagens dele dessa casa de reuniões de sacerdotes. Confirmou para ele. Aí a Nossa Senhora fala, certamente as quer, porque as ondas estão por elevar-se demasiado alto. E estas reuniões serão as âncoras, as lâmpadas, o comando com o qual a igreja se salvará do naufrágio na tempestade. Vai ter uma purificação na igreja. E esses sacerdotes serão as âncoras. O que vai ficar depois que abaixar, como se fosse assim, vai acontecer como se fosse um naufrágio. Ela falou de naufrágio, né? A igreja vai ter uma tempestade, como se fosse o dilúvio. Aí depois que as águas baixar, ela deu um exemplo, né, do dilúvio. Quando as águas baixar, o que vai ficar? Esses sacerdotes. Esses sacerdotes vão ficar, os santos. Igual ficou. Quem ficou quando as águas do dilúvio baixou? Só quem estava na arca de Noé. Só Noé e a família dele. Então, a igreja vai ser purificada. E Jesus fala muito sobre isso no livro do céu, dessa purificação da igreja.
E esses sacerdotes e estas reuniões serão as âncoras, as lâmpadas, o comando com o qual a igreja se salvará do naufrágio na tempestade. Porque enquanto parecerá que a tempestade tenha submergido tudo, que como se a igreja tivesse acabado, depois da tempestade se verá que permaneceram as âncoras, as lâmpadas, o comando, ou seja, as coisas mais estáveis para continuar a vida da igreja. Mas ó, como são vis, covardes e duros de coração. Quase nenhum se move enquanto são tempos de obras. Eles deviam estar agindo, né? Fazendo de tudo para fazer essa vontade de Deus acontecer. Mas ó, como são vis, quase nenhum se move enquanto são tempos de obras. Os inimigos não descansam e eles estão negligentemente, mas pior será para eles. Pois depois adicionou. Aí foi a Nossa Senhora que adicionou. Minha filha, procura suprir tudo com o amor. Uma só coisa te importa, amar. Um só pensamento, uma só palavra, uma só vida, amor. E se queres contentar e agradar a Jesus, ama-o e dá-lhe sempre a ocasião de falar de amor. Este é seu único consolo que o reconforta, o amor. Lhe diga que te fale de amor e ele se porá em festa. E ela disse, meu querido Jesus, ouves o que diz a nossa mãe, que te peça amor e que te fale de amor. E Jesus, festejando, disse tais e tantas coisas da virtude, da altura, da nobreza do amor, que não me é dado saber dizê-lo com a minha linguagem humana, por isso melhor põe um ponto final. É isso, volume 10, 19. Bem, Fiat, Jesus, eu confio em vós. Amém.